Lucas 15, versículo 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheios de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Versículo 7. E eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Queridos, nós estamos lendo em Lucas capítulo 15 uma parábola. E Jesus ele vem trazendo uma lição que tem um fundo teológico, um fundo moral. Ele tem um ensinamento para trazer para os fariseus daquela época. O cenário é muito claro. Jesus estava conversando com os legalistas daquela época, os religiosos daquela época, para os doutores da lei, para aqueles que conheciam muito de Bíblia, muito de teologia. Eram homens que frequentavam academias teológicas, homens que tinham um certo nível de doutorado, eram homens que conheciam a Torá, de Gênesis até Malaquias. Eram homens que eram instruídos na palavra, homens em que, diante do judaísmo legalista, eles eram extremamente zelosos. Eram homens que eram doutores da lei. Quando Jesus, em João capítulo 3, se depara com um homem chamado Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, ele era professor, era mestre. Ele vai perguntar para Jesus o que era esse negócio de nascer de novo. E aí ele pergunta para Jesus: como pode um homem, sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe? Humanamente falando, isso não tem lógica. A matemática não fecha. Como pode um homem nascer de novo, sendo ele já velho? Jesus vai fazer uma retórica para ele, dizendo o quão natural ele era, o quão raso ele era. E aí Jesus então devolve para ele com uma seguinte pergunta: você é mestre da lei e não entende das coisas de Deus? É como se Jesus alertasse Nicodemos, dizendo: Nicodemos, você se apegou tanto ao legalismo, você se apegou tanto às coisas físicas, às coisas naturais. Nicodemos, você entrou numa rota natural, que você não percebe que aquilo que eu estou ensinando é totalmente espiritual. Você não entendeu ainda que existe uma cerne, existe uma coisa chamada espiritualidade que transcende, que vai além da naturalidade. Você ainda não entendeu que eu estou falando para você que o homem, ele precisa nascer de novo para poder enxergar, para poder entrar no reino de Deus. Eu estou falando que o homem precisa nascer da água e do Espírito. Para entrar no reino de Deus, o homem precisa nascer do Espírito de novo. Porque ele precisa nascer de uma segunda vez, nascido em Cristo Jesus. Porque a primeira vez que ele nasceu foi natural, foi da sua mãe. Então todo homem ele é natural. E quando eu falo a palavra homem, eu falo também das mulheres. Todo homem ele é, por herança de Adão, um homem totalmente natural. Um homem que pensa de forma natural. Quer ver como que nós pensamos de forma natural em tudo que nós fazemos? Quando você começa a passar por uma situação de aperto financeiro, quando as contas não começam a fechar no final do mês, e você começa a ficar preocupado, qual é a primeira coisa
que você pensa para a solução do seu problema financeiro? Eu preciso trabalhar mais. Segunda coisa que você pensa, eu preciso eliminar os meus gastos. Eu preciso refazer o meu orçamento. É claro, nós vamos diante disso, porque nós somos homens e mulheres naturais. Mas existe em contrapartida uma outra naturalidade que nos leva a chamarmos e clamarmos pelo Espírito Santo de Deus. É claro que existem situações que a conta não fecha, e é natural não fechar. Às vezes acontece um imprevisto, como aconteceu comigo. Tive uma despesa de R$3.000, porque eu fui fazer uma viagem, não troquei a correia dentada, e aí atropelou válvula do cabeçote. Teve que arrancar e fazer de novo. Não estava no meu orçamento. Então eu preciso readequar o meu orçamento novamente. Relocar o meu orçamento dentro dessa... Obrigado. Dentro dessa nova ocasião. Além da naturalidade de buscar novos recursos, de reajustar, reprogramar, eu preciso fazer uma outra coisa também, que é o quê? Orar a Deus e pedir direção do Espírito Santo. É consagrar as finanças, a nova dívida e colocar nas mãos de Deus, na dependência de Deus. Quem fez aquele curso chamado Casados para Sempre, vai lembrar de uma lição que se chama fluir no Espírito, fluindo no Espírito. E essa lição é muito importante porque nos ensina que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Tudo. Se há uma dívida nova, nós precisamos pedir orientação do Espírito Santo. Se é trocar de carro, precisa ser debaixo da orientação do Espírito Santo. Se é fazer até mesmo assumir um novo cargo na igreja, precisa ser debaixo da orientação do Espírito Santo. Precisa confirmar. De repente você quer mudar de emprego. Para quem que você vai perguntar? Para o Espírito Santo. De repente você quer mudar de carreira. Para quem você quer perguntar? Precisa perguntar. Para o Espírito Santo. Então isso não é algo que nós fazemos de forma ocasional. Buscar direção do Espírito Santo. Quando nós precisamos. Quando há necessidade. Buscar a ajuda do Espírito Santo não deve ser feito de forma ocasional. Quando nós precisamos, quando é conveniente. Mas nós precisamos buscar o auxílio do Espírito Santo de uma forma em que isso se torne em nossa vida um estilo de vida. Caminhar no Espírito, andar no Espírito. Por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É se trancar no quarto e ficar 24 horas de joelho dobrado e orando? É não trabalhar e falar, não, Deus me chamou para ser intercessor. E tranca o quarto das 7 da manhã até as 5 da tarde, e intercede e ora. É isso que é orar sem cessar? A palavra orar sem cessar significa andar em constante oração. Tem uma frase que eu vi, que ela diz assim, o inimigo, ele foi derrotado, quando eu aprendi a orar lavando a louça. O inimigo ficou envergonhado, porque o crente entendeu que falar com Deus e ter uma vida de oração não é dobrar o joelho 24 horas, mas é andar falando com Deus. Não é que você precisa, é claro que é necessário dobrar o joelho para orar. É claro que é necessário entrar no quarto e fechar a porta para orar, claro. Mas isso precisa transcender, precisa ser um estilo de vida. Nós precisamos orar. Glória a Deus. Experiência maravilhosa. A irmã disse aqui, vou falar no microfone porque está sendo transmitido, né?
A irmã Geni testemunhou que ela foi batizada pelo Espírito Santo enquanto lavava a louça. Então, nós não precisamos parar a nossa rotina para acessar a espiritualidade em Jesus. Nós precisamos fazer o contrário, é trazer a espiritualidade de Jesus na nossa rotina. Jesus não é uma pessoa que a gente visita no culto domingo à noite, é uma pessoa que a gente carrega todos os dias. E aonde nós vamos? Para você ter ideia, e isso é engraçado quando a gente fala com algumas pessoas, a pessoa fala assim, fala a verdade, rapaz, você não pode mentir porque você está na igreja. Como se Deus morasse dentro da igreja. Deus visita, Deus habita, Deus manifesta a sua glória na igreja. Mas a gente não pode mentir dentro da igreja, não pode mentir dentro do nosso carro, a gente não pode mentir no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa vizinhança, na nossa família. Nós não podemos mentir em lugar nenhum, porque Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Então, ser espiritual não é ir para a igreja e buscar essa espiritualidade. Nós viemos para a igreja para ser renovados, para servir os irmãos, não é? Para poder pregar, para ouvir uma palavra de direção. Mas a espiritualidade é levar Jesus conosco. Aleluia! É quando o culto acaba, é quando as luzes se apagam, é quando as portas da igreja se fecham, e aí você fala, eu vou carregar Jesus dentro do meu coração. Aleluia! É carregar Jesus dentro da sua casa. A sua casa é uma extensão do reino de Deus. A tua casa é um lugar da bênção de Deus. A tua casa tem que ser um pedaço do céu e não do inferno. A única palavra que tem que ser exaltada dentro da sua casa é palavras de gratidão a Deus, de louvores a Deus, e não palavras de maledicência, palavras de baixo calão, palavras malditas, palavrão. Troca. O ambiente espiritual deve ser a minha casa. Minha casa vai ser um lugar totalmente espiritual. O texto vai dizer que eles eram legalistas. O que é ser legalista? Na nova tradução da linguagem de hoje, o que é ser legalista? O que é que Jesus vai combater? Como a gente diz aqui no interior, né? O que Jesus vai bater de quina nos legalistas? Olha só como que era a característica deles. Legalistas, religiosos, eles tinham uma aparência de espiritualidade, mas na verdade não eram espirituais. Na verdade, eles mais atrapalhavam, mais afastavam as pessoas do que aproximavam de Deus. Olha que interessante. Capítulo 15 vai começar dizendo assim: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos, pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Vamos começar aqui com uma crítica para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Se a gente abrir a nossa igreja, a nossa comunidade, e começar a receber aqui pessoas que fazem da sua profissão, que são prostitutas. Se a gente traz para dentro da igreja pessoas que são viciadas em droga, tem um grande vício em drogas. Se a gente traz para a igreja pessoas que têm um grande vício de azar, se a gente traz para a nossa igreja pessoas que são moradores de rua, qual é a nossa posição diante deles? Imagine, irmãos, que domingo que vem a gente faça um evangelismo no bairro carente, nos bairros carentes, e a gente começa a trazer para essa igreja, para dentro dessa igreja aqui, pessoa viciada e bêbada, pessoa bêbada. Sabe aquela pessoa que começa a vir para o culto dar trabalho, começa a falar alto? Será que a gente vai começar a falar para o irmão, fala baixo, está atrapalhando o culto? Vamos ali tomar um café, eu vou te levar lá para fora. Se vê aqui uma pessoa que é prostituta,
uma pessoa que ganha a sua vida vendendo o seu próprio corpo, e senta aqui nessa cadeira, provavelmente ela não vai ter uma roupa de vir para o culto. Ela vai ter uma outra roupa, de repente extravagante. Qual vai ser a nossa reação diante dessa situação? Eu ouvi uma frase do irmão ontem, falando assim, a nossa igreja, falando da igreja dele, tá? Não a nossa aqui, a igreja dele. A nossa igreja não está preparada para receber pessoas. Pessoas que realmente precisam. Então imagina um cenário comigo. Jesus tinha reunido a mais baixa qualidade de pessoas, vamos dizer assim. Pessoas de má índole, cobrador de impostos, pecadores, pessoas de má fama. O texto está claro. Eu posso ser sincero para você? Se Jesus estivesse vivo, e ele tivesse vindo nos dias de hoje, era mais provável a gente encontrar Jesus na periferia do que dentro dessa igreja pregando. Ele não estaria dentro da nossa igreja num domingo à noite. Talvez ele estaria, porque se a gente convidasse ele, Jesus, se dá uma palavra lá para nós, ele viria pregar. Mas se você querer encontrar Jesus, com certeza, ele estaria no meio do povo. E do povo que precisa. Mas sabe qual que é a nossa diferença? Sabe onde que pega, onde que o calo aperta? Que a gente não tem paciência para esse tipo de pessoa. A gente não quer pessoa que dá trabalho. A gente quer ganhar o empresário. A gente quer ganhar o dono do banco, o gerente de banco. A gente quer ganhar um médico. Quando chega um médico aqui, irmão, glória a Deus, o médico. Oh, aleluia, o médico aceitou Jesus. Vamos batizar um médico, um advogado na nossa igreja. Olha que bênção. Mas e as pessoas que precisam? Aquela pessoa que não tem nada para nos oferecer. Uma pessoa que ela mais precisa do que pode oferecer para nós. É uma pessoa que talvez não vai contribuir para a nossa igreja, intelectualmente, financeiramente. É uma pessoa que às vezes não tem nem oferta para dar no culto à noite. É uma pessoa que mais depende da igreja para comer do que ela sustentar a igreja. A pergunta que eu faço nessa noite é de reflexão: será que nós temos paciência para esse tipo de pessoa? Eu acho que não. Se a nossa resposta é não, nós estamos jogando no time contrário. A gente está do lado dos legalistas. A gente faz parte dos religiosos. Dói falar isso. É uma triste realidade. Se a gente quer ganhar somente os professores, os médicos, os advogados, a gente não entendeu o que é ser igreja. O evangelho não é isso. Isso é um clube. Quando a gente começa a selecionar o tipo de pessoa que a gente quer, vira um clube. Só entra aqui se tiver alguma coisa para oferecer. Só entra aqui se tiver nome. Só entra aqui se não for dar trabalho. Mas Jesus, que é o nosso grande exemplo e que nós devemos seguir, e nós lutamos para seguir, ser como Cristo, é por isso que nós temos o nome de cristão. Jesus, ele disse assim: aqueles que estão são, não precisa de médico. Quem precisa de médico? Quem está doente. Quem é o alvo da igreja? Jesus, quando ele estava na sinagoga, num sábado de manhã, ele vai abrir o livro do profeta Isaías, e ele vai dizer: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele me ungiu, para quê? Para evangelizar,
para pregar o ano aceitável do Senhor, para curar os enfermos, colocar aqueles que estão presos em liberdade e anunciar o ano aceitável aos pobres. Cadê a igreja nos becos? Cadê a igreja na favela? Cadê a igreja nas penitenciárias? Cadê a igreja nos lugares de restauração para pessoas dependentes químicos? Cadê a igreja fazendo trabalho social? A gente não faz. Deus me livre, pastor, o tipo de gente aqui na igreja. Dá trabalho. Tem um testemunho do pastor de Birigui, pastor Denilson. E ele conta. Ele disse que o Eliseu, filho do pastor Elmo, muitas vezes, saía do culto, ele tocava no culto, o Denilson não ia para o culto, ele ia sair correndo atrás do Denilson para tentar encontrar no meio da mata. E achava, todo drogado, largado, no meio da mata, abandonado. Trazia de novo para a igreja, dava um banho no Denilson, colocava ele para trabalhar de novo, não parava no emprego. Hoje, ele é pastor de uma igreja. Deus é especialista em restaurar pessoas. Deus, ele é especialista em trabalhar com pessoas que são difíceis. E a nossa igreja não pode se acomodar. Estou pensando, pastor João, em trocar esses bancos confortáveis. Vai colocar banco de pedra, com tarraxinha. Eu vou devolver esse ar aqui, está muito gostoso a igreja. Está muito confortável. E aí a gente começa a criar aqui dentro uma zona de conforto tão boa, que a gente acha que evangelho é vir para a igreja. Eu sou crente, por quê? Porque eu vou na igreja domingo à noite. E qual é a igreja que você frequenta? Ah, a cadeira é almofadada. Nossa, o pastor prega uma palavra. Pode ser meia boca, mas você fala, né? Para ajudar a evangelizar, você fala, não, o pastor prega bem. O louvor, nossa, que louvor gostoso de ouvir. Tem um arzinho lá agora, a gente não sente mais calor. Está totalmente confortável. Aí eu olho para a Bíblia. Eu olho para o exemplo bíblico. Conforto aonde? Ser perseguido é conforto? A última vez que a igreja estava confortável, estava gostoso, o Espírito Santo descendo, ai que maravilha, oh aleluia, Deus, o Espírito Santo, nós fomos batizados com o Espírito Santo, nós estamos falando línguas estranhas, Deus mandou uma perseguição terrível para a igreja, eles tiveram que fugir. E aí o evangelho começou a ser pregado. Vou fazer uma pergunta bem baixinho, para o diabo não ouvir. Será que é necessário uma perseguição na nossa igreja? Uma fase ruim na nossa igreja? Para a gente despertar e começar a pregar? Gente dá trabalho. Pastor, você não sabe o quanto pessoa drogada dá trabalho. Eu não tenho paciência, pastor. Eu prefiro chamar o meu gerente, prefiro chamar o dono da empresa. Que ele vem, ele gosta da igreja. Ai, que igreja gostosa. Ai, que maravilha. Eu faço a pergunta para os irmãos refletir hoje. De que lado nós estaríamos hoje? Do lado do sistema religioso? Ou do lado de Jesus? Servindo Jesus nos becos, nas vielas, na periferia, aonde ninguém vai. A igreja está perdendo para o tráfico de drogas. Enquanto nós não estamos discipulando jovens, o tráfico de drogas está discipulando jovens. Tem garotinha, a gente viu na praça ali, ó, garotinho de 13 anos, fumando maconha, 13 anos, fumando maconha. E a igreja? A igreja está confortavelmente sentado num banco,
ouvindo uma palavra gostosa. Isso é igreja? Ou isso é um clube? Pessoas estão morrendo com depressão dentro do quarto. Porque a gente não tem coragem de oferecer um dia da semana para bater na porta da pessoa e falar assim: Jesus te ama. Jesus tem vida para você. Jesus tem saúde para a sua depressão. Jesus vai te livrar dessa ansiedade. Nós não conseguimos ir na praça, fazer uma oração pela pessoa. Que tipo de crente nós estamos sendo? Nem para vencer uma quinta-feira a gente consegue. Eu não vou hoje não, estou cansado do trabalho. Quinta-feira na igreja? Eu vou estar orando em casa. E quinta-feira para a igreja não dá, está muito corrido. Corrido para quê? Se Cristo, se a palavra de Deus, se a comunidade santa, se a comunidade dos irmãos não é a tua prioridade, o que é? O que é? Se está servindo no meio da igreja não é a tua prioridade, o que é então? Aí a gente inverte valores. Eu estou correndo para ser bem sucedido, pastor, e quando der eu vou na igreja. Perdoa a palavra, irmãos. Não queria estar pregando isso. Mas eu sinto de Deus de derramar essa palavra sobre a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é espiritual, quem tem discernimento, entenda. Nós estamos perdendo. Você tem ideia que como a igreja primitiva sofreu? E como eles tiveram que criar um método para ser cristão? Meu Deus do céu, acho que só eu que prego essas coisas. Você vai em qualquer outra igreja que está lotada aí, irmãos, é só palavra de bênção, só palavra de vitória. Mas será que é tudo vitória mesmo? Será que está tudo bem? Eu trabalho dentro de uma escola confessional cristã. Tem crianças que têm 10 anos, 9 anos, com o chaveiro do Labubu. Vocês sabem o que é Labubu? Sabe o que é Labubu? Pois é, não sabe. Porque a igreja está dormindo. Estamos perdendo terreno para o inimigo. A igreja não está onde deveria estar. E quando eu falo igreja, eu me coloco em primeiro lugar. Porque eu sou o pastor da igreja. Se não evangeliza, se a igreja não evangeliza, é culpa de quem? Do pastor. Se a igreja não discipula, é culpa de quem? Do pastor. Se a igreja não visita, é culpa de quem? Do pastor. Culpa minha não. Porque eu vou fazer a minha parte. Vou começar a pregar fora. Vou começar a visitar. Vou começar a entrar onde não está entrando. Eu vou ir. Quem quiser me acompanhar, irmãos, acompanhe. Quem não quiser me acompanhar, fique confortavelmente na sua cadeira. Mas, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não atrapalhe essa obra. Você não é obrigado a me acompanhar em nada. Mas, por favor, faça um favor para mim. Não atrapalhe aqueles que chegarem. Só de você fazer isso, você já vai estar fazendo muita coisa. Pastor, eu posso ajudar ficando sentado na minha cadeira confortável? Fica. Guarda a sua cadeira. Fica sentado. Mas fica. Fica. Não atrapalha. Não adianta a gente avançar, a gente trabalhar e vir pessoas aqui para chegar aqui dentro e ouvir palavra errada. Trabalhando contra o reino.
Renan, eu acho que eu não vou nem colocar isso daí no ar. Pode soltar, estou brincando. Eu não sei, irmãos, tem uma coisa dentro de mim, no meu coração, nas minhas entranhas, que está me machucando por dentro. E eu fico me cobrando, eu falo, que tipo de pastor você é? Você é pastor de igreja só. Deus não me chamou para ser pastor de igreja, Deus me chamou para ser pastor de pessoas. Pessoas. A gente tem que amar pessoas. A igreja tem que se relacionar com pessoas. Mas a gente está muito ocupado com as nossas próprias coisas. Entretanto, os fariseus, continuando aqui, olha o texto. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: esse saúda e se mistura a pessoa desqualificada e ainda partilha o pão com eles. Se eu estivesse num bar, sentado com meia dúzia de cachaceiro, jogando truco com eles, no outro domingo eu ia ser disciplinado. Aí eu vou contar um segredo para você, é por isso que Jesus foi crucificado. Você ia procurar Jesus, estava numa roda com o pessoal tudo comendo. Cadê Jesus? Está numa roda cheia de prostituta, de fariseu, de cobrador de imposto, comendo pão. É mais ou menos hoje assim, onde que o pastor está? Como é que chama aquela rua que tem lá em Rio Preto, que tem até uma igreja lá, que é Via Amor, como é que chama aquela rua ali? Paraíso? Bairro Paraíso? É da Via Amor, né? Que antigamente era Via Amor, né? Pra frente ali tem uns motéis, né? Que tem umas garotas de programa. Hoje eu acho que Jesus estaria sentado no chão com uma roda de prostituta comendo pão com elas. Pelo menos é o que a minha Bíblia diz. Será que a gente não está caindo num sistema religioso? Será que a gente não está olhando para o reino de Deus de uma forma confortável? Eu começo a me perguntar. Aí Jesus falou para eles assim, vou contar uma historinha para vocês. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que encontre? Vou fazer uma pergunta para nós aqui. Qual dentre vocês, eu coloco o círculo também comigo, qual dentre nós, que se tivesse uma criação de 100 ovelhas, não deixava as 99, tem alguma tradução que vai dizer deserto, mas esse deserto não é um deserto do Saara cheio de areia, é um deserto que significa um lugar que não tem pasto, só para vocês entenderem, é um lugar de terra, sem pasto para comer. Quem de vocês não deixaria as 99 ali segura no aprisco e iria atrás de uma que havia se perdido? Quem de vocês? Jesus já sabe a resposta. Todo mundo faria a mesma coisa. Vou buscar aquela minha ovelha que está perdida. E aí Jesus continua. E aí eu acho interessante que ele fala assim: vai em busca daquela que se perdeu até que a encontre. Pergunta simples aqui para nós como igreja. E aí eu falo de novo, eu vou reforçar de novo, para ser bem pregada essa palavra. O maior culpado sou eu. Aí eu pergunto para mim mesmo, será que a gente está indo atrás daquela que se perdeu? Uma pergunta. Eu pedi para os irmãos ligar ou mandar mensagem para aqueles que não vieram no culto. Eu acho que até isso os irmãos têm dificuldade. Irmãos, essa palavra tem um objetivo só: nos despertar para a gente não tropeçar na nossa própria rotina. De repente nós perdemos a salvação porque nós estamos enfiados em uma rotina. E essa rotina está consumindo tudo de nós. E o reino de Deus
que a Bíblia fala que a gente deve buscar em primeiro lugar, está ficando em segundo. Quando você troca o culto de quinta-feira por qualquer outra coisa, você deixou o reino de Deus em segundo lugar. Quando você deixa de reunir com os irmãos, você está deixando o reino de Deus em segundo lugar. Será que nós estamos dispostos a deixar o conforto e ir atrás daquela que está extraviada? Essa escola de discipuladores vai ser o projeto Vida Abundante. Vai ser um só. Pessoas que cuidam de pessoas. Pessoas que cuidam de pessoas. A liderança precisa participar. Porque senão não faz sentido. Para que a gente se reúne? Para cantar. Por que a gente se reúne? Para pregar. Por que a gente se reúne? Para fazer uma apresentação. E está tudo fora da Bíblia isso. A resposta deveria ser: a gente se reúne para receber uma instrução de Deus e ir para o campo missionário que Deus me entregou para mim falar de Jesus para quem está lá. Qual é o seu campo missionário? O supermercado? É uma loja? É uma fábrica? É uma vizinhança? Qual é o seu campo missionário? O que Deus me entregou? Aonde Deus me inseriu? Falei certo? Inseriu. Onde Deus me inseriu? Onde Deus me plantou? Onde Deus me colocou? Eu preciso falar. Eu preciso pregar. Nós precisamos ter uma atitude totalmente diferente. Uma atitude não de comodismo, mas uma atitude de realmente se esforçar até encontrar. Pastor, eu estou em busca de uma ovelha, eu estou orando por uma ovelha. Eu estou discipulando uma ovelha. Eu estou gastando tempo com uma ovelha. Porque eu amo pessoas. Eu amo falar de Jesus. Aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus transformou dentro de mim, é tão grande, eu sou tão grato a Deus que as pessoas que estão à minha volta precisam saber aquilo que Jesus fez na minha vida. Quando encontra, coloca em seus ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. A gente tem que buscar pessoas até encontrar. Eu preciso achar pessoas. Eu preciso ir em busca daquela que está perdida. Depois que eu acho, eu trago para casa. A casa aqui é a igreja. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que está passando por dificuldade. Eu tenho certeza. No seu trabalho, na sua vizinhança. O quanto você orou por ela? O quanto você ofereceu um discipulado para ela? O quanto você convidou ela para vir para a igreja? Hoje a gente teve um almoço muito bom. Almoço bem legal mesmo. Muito edificante. E ali a gente começou a discutir sobre a igreja. Um olhar crítico para a igreja. Estamos acomodados. Estamos confortáveis. E a gente chega aqui e espera as pessoas vir até aqui. E a gente tem que ter uma posição diferente. A gente tem que ir até as pessoas onde elas estão. Se você não tem
capacidade de pregar para essa pessoa, pastor, eu não tenho capacidade de pregar para ela. Você pode falar de Jesus para ela. Você pode testemunhar de Jesus para ela. Você pode convidar para receber uma visita na casa dela. Você pode pedir para os pastores fazer isso. Todos temos um lugar na casa de Deus. Amém? Amém? Talvez hoje, irmãos, eu tenho certeza que de repente é uma palavra um pouco indigesta. É uma palavra que você não estava esperando. Mas é uma palavra extremamente necessária. É necessária para a gente poder entender se eu faço parte de uma igreja ou não. Se eu faço parte de uma comunidade ou não. E a gente precisa começar a refletir um pouco mais sobre o meu posicionamento na obra de Deus. Será que eu estou dando frutos na obra de Deus? Será que eu estou crescendo na obra de Deus? Amém?